Reminiscências de infância. Janelas para o mundo. Sem preocupações pela busca de minha real identidade, vivia a flutuar pelos sabores dos dias, cumprindo uma rotina, indo à escola pela manhã, acompanhando meu pai que assumia as suas obrigações do dia como diretor e eu como aluno. Meu irmão, 4 anos mais velho, já cursava o ginásio na cidade vizinha de Itanhaém. Eu usava o uniforme escolar, que era uma calça de brim azul e uma camisa branca, indumentária essa que era simplesmente tirada e jogada sobre a cama no momento em que pisava em minha casa após as aulas. E aí começava verdadeiramente o dia, após vestir meu surrado calção de banho de brim de algodão caque, costurado pela minha mãe, um par de sandálias que eram ainda de palha, pois as de borracha havaiana somente viriam a ser lançadas em 1962. Levava também um bornal de pano quando nós nos aventurávamos na mata para trazer alguma coisa interessante que seria coletada. Nada mais. Como índios que éramos, assim nos vestíamos. Logo depois do almoço, saía correndo para encontrar com os 2 melhores amigos, cuja amizade foi duradoura, até a idade adulta pelas bandas da capital de São Paulo. Chiquitinho e Sidney que sempre estavam de prontidão para sairmos sem destino pelo nosso mundo. Nada mais do que isso era necessário para viver nossos sonhos. Brinquedos? Para quê? Se tínhamos a natureza para ser descoberta como um jogo de Lego a ser montado e desmontado seguindo nossas próprias leis e limites. Chiquitinho era filho caçula do saudoso seu Salvador e Dona Júlia, casal de espanhóis que antes de chegarem ao Brasil, viveram os horrores da Guerra Civil Espanhola e da Segunda Grande Guerra. Ela refugiada em Londres e ele oficial da resistência francesa. Depois do final da guerra casaram-se em Paris e tiveram o primogênito nascido lá e batizado na Catedral de Notre-Dame, sendo que o chamávamos simplesmente de francês. Já o Chiquitim, nascido no Brasil, foi assim apelidado por sua mãe, pois era o pequeno da casa. Dona Júlia, além de ser uma pessoa doce, gostava de nos contar suas histórias vividas nesta triste fase da Europa, até porque eram fatos recentes em sua memória. Pessoalmente as apreciava muito, pois o que ela falava, em puro espanhol, fazia com que a ouvisse com muita atenção, pois as narrativas, por mais que fossem tristes, eram ao mesmo tempo belas. Histórias de superação e de amor. Isso me cativava e fazia com que viajasse a cada história contada, transportando-me para aquelas terras distantes da chamada Europa. Sidney era filho do seu Romeu e de Dona Emília e moravam em uma ampla casa junto à antiga estrada de ferro Sorocabana, já que seu pai era o chefe da estação de trem. Lá eu também sempre estava a deliciar muitas tardes comendo os bolinhos de chuva feitos pela Dona Emília, que tinha o hábito de tomar chamate com leite, que para mim era meio estranho, mas os acompanhava. Tanto os pais do Chiquitim como os do Sidney eram amigos de meus pais, sendo que as casas deles eram também as minhas, já que gozávamos da liberdade e do carinho de ambas as mães dos amigos. Tinha também uma rotina, que era passar pelo posto do correio para ver com o Jorge, encarregado do local, se tinha chegado alguma correspondência vinda do exterior. Existiam moradores na cidade, todos conhecidos, que eram da Armênia, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha e Japão, e naquela época todos se correspondiam por carta, pois não havia outra forma de comunicação, excetuando os telegramas que eram transmitidos e recepcionados pelo Luiz, telegrafista da ferrovia, mas somente em casos de urgência e restrito aos locais atendidos pelo serviço do telégrafo. Essa era a minha oportunidade de entregar as cartas como se fosse o carteiro, já que não tinha quem fizesse esse serviço, sendo que as correspondências ficavam à disposição na agência para que fossem buscar. Naturalmente minha intenção não era tão nobre como se pensa, pois eu sempre estava mesmo de olho nos selos, principalmente os inéditos, para somar à minha coleção, a qual mantinha zelosamente cuidada, catalogadas em álbuns que eu mesmo fazia com capas de cartolina e papel de seda.
Um dos passatempos era o de apreciar cada selo e imaginar o caminho que ele fez, desde o artista que o desenhou, a sua impressão, distribuição e venda até quem o colou no envelope contendo uma carta cujo conteúdo somente o remetente sabia. Quais as notícias elas continham? Eram de alegrias ou de tristezas? Lá estava contida uma história que só o selo sabia, na medida em que testemunhou sorrisos e lágrimas, passando de mãos em mãos, atravessando oceanos e países, até chegar finalmente a mim, que o guardava com carinho, sabendo que eu de alguma forma estava conectado com outras fronteiras do mundo. Acho que essa é a magia do colecionador de selos, pois ele se transforma em um guardião de histórias, ainda que não sabidas. Além dos selos, tinha outra janela para o mundo que era o cinema, que frequentava todos os dias, sendo essa minha principal fonte de inspiração. Nossa pequena cidade era desprovida de qualquer modernidade existente na época, como telefonia e TV, por exemplo, o que fazia com que vivêssemos isolados, com o imenso oceano Atlântico de um lado e de outro a alta serra do mar que se precipita sobre a faixa litorânea. Estávamos inseridos em uma atmosfera de proteção e aconchego, pela exuberante natureza virgem da bela Mata Atlântica, que era o nosso ninho, o nosso paraíso na terra. Às noites nossas diversões, além das conversas e brincadeiras intermináveis entre os amigos, era o cinema, nosso ponto de encontro obrigatório na Praça Central, onde nos reuníamos para nos conectar com o que havia de novo através dos filmes. A programação semanal do cinema incluía 4 longas. Com raras exceções, eram películas produzidas nas décadas de 40 e 50, além dos seriados dos anos 30, e cinejornais, como os de Primo Carbonari, Canal 100 e os belos documentários de Jean Manson, sempre nos deixando ansiosos, pois esses antecediam a atração principal anunciada pelo serviço de alto-falantes do próprio cinema. Meu irmão, José Moacir, aos 17 anos, já havia arrumado emprego de segundo projecionista, auxiliando o Luiz, o mesmo Luiz telegrafista da ferrovia, e que às noites assumia o controle como primeiro projecionista e responsável por fazer o filme acontecer. Luiz era muito importante, pois era responsável pela transmissão de dados e imagens, mantendo todos devidamente conectados tecnologicamente com o mundo. O fato de meu irmão ser projecionista era muito importante para mim, pois garantia minha entrada franqueada ao cinema e à própria sala de projeção, lugar místico e sagrado, cujo acesso era reservado a poucos eleitos. Como os filmes eram exibidos 2 vezes, em dias diferentes, exceto aos domingos que eram exclusivos, nos dias de estreia eu os assistia da plateia e no segundo dia de exibição, eu ajudava na sala de projeção, rebobinando os rolos dos filmes já processados, deixando-os prontos para serem despachados no dia seguinte. Um longa de acetato é constituído em geral de 5 a 7 rolos, então tinha muita tarefa a ser feita. Esse era o ambiente em que vivia, rodeado de um mundo imaginário a alimentar meus devaneios infantis, com imagens, cores e sons, compondo sonhos de fantasias, a fazer lembrar muito o poético e belo filme Cinema Paradiso, que conta a história de infância narrada pelo personagem Salvatore Di Vita, Totò, que assim como eu, era o ajudante do projecionista Alfredo e que posteriormente se tornaria um cineasta italiano de grande renome. Foram sonhos de uma infância perdida nas noites do tempo, mas que continuam a inspirar a minha imaginação. Naqueles dias, livres como pássaros, estávamos a nos deliciar no grande playground natural oferecido pelas doces praias, pelos rios e pela inóspita Serra do Mar, que abrigava onças, jaguatiricas e um sem número de serpentes venenosas ou não, como a caninana, que chegávamos até a brincar com algumas quando as achávamos. Em um determinado dia decidíamos escalar desfiladeiros, já que a Serra do Mar se precipita junto à cidade, com encostas de mais de 200 metros de altura. Realmente nos arriscávamos sem qualquer proteção, mas no fim sempre fomos amparados pela providência e para o desespero, creio, de nossos anjos da guarda,
já que tinham tarefas redobradas todas as tardes. Em outro dia, íamos navegar em pirogas a remo, canoa indígena cavada em tronco de árvore, pelo rio Aguapeú e seus complexos canais naturais que formam um grande banhado de pântanos que escondem muitos bagres, cobras d'água e jacarés de papo amarelo, típicos da região da Mata Atlântica. E nós, armados somente pelo espírito de aventura. Ainda estão fixadas em minha memória as imagens das extensas plantações nativas de juncos, a tremularem como ondas ao sabor dos ventos. Os mesmos ventos que nos aliviavam do torturante calor que sempre abatia sobre a região. Com certa indolência para grandes caminhadas, num outro dia simplesmente nos banhávamos nas cristalinas águas do Poço das Antas, que era uma piscina natural de uso exclusivo nosso, já que pertencia a uma fazenda de acesso restrito, mas como éramos conhecidos dos administradores, não havia nenhuma objeção em utilizarmos o local como verdadeiros donos. Outras vezes, quando a preguiça dos 3 garotos caiçaras batia fundo, ficávamos mesmo nos banhando nas águas turvas e quentes do rio Mongaguá, que apesar das constantes advertências de nossas mães sobre o perigo de contrairmos algum tipo de doença, pois as águas não eram exatamente puras, insistíamos em desobedecê-las. Ficávamos de lama até o pescoço, talvez no ambiente que nos remetia à sensação da proteção da vida, no útero acolhedor das águas quentes e daquele rio de Mongaguá, cujo nome em tupi significa simplesmente água pegajosa. E assim seguíamos como protagonistas de nosso próprio filme, cujo roteiro escrevíamos a cada dia, como imitadores de nossos heróis retirados das aventuras sonhadas, sem, no entanto, nada esperar do próximo capítulo, pois não havia desfecho, não havia cortes. Somente estávamos a viver aos sabores dos ventos daqueles momentos, com a leveza das brancas nuvens, que flutuam no céu azul.